Olá pessoal, nesse videocast eu vou falar sobre a lógica da entrada de informações no Agrogen. Ou seja, o Agrogen tem uma lógica de entrada de dados para manter a estabilidade do sistema e ele obedecer uma lógica na hora que ele foi concebido, né? Ou seja, tem coisas que a gente precisa entrar primeiro e outras depois daquelas. Ou seja, para eu entrar dados fenotipos ou moleculares, por exemplo, eu preciso ter pré-cadastrado o ensaio que refere àqueles dados, né? Ou seja, eu não posso simplesmente entrar com dados que não pertencem a nenhum ensaio. Então, ele tem que, mesmo que seja um ensaio fictício, ele tem que ser criado antes. A mesma coisa variáveis, ou seja, eu não posso entrar com dados que eu não tenha as variáveis já pré-cadastradas no Agrogen. Por exemplo, se eu for importar dados do Excel de variáveis que não estão pré-cadastradas no Agrogen, o sistema não vai aceitar. Ou seja, ela tem que anteriormente ser pré-cadastrada. Para eu pré-cadastrar ensaios, entretanto, eu preciso cadastrar germoplasmas, ou seja, quando eu for cadastrar os tratamentos referentes àquele ensaio, todo o tratamento é composto de uma mãe e um pai. E essas mães e pais têm que ser previamente cadastradas como germoplasma. Tem alguns videocasts que eu explico alguns bypass que a gente pode dar. Por exemplo, eu não tenho um pai, eu tenho um clone, por exemplo, que é um clone, por exemplo, o CCN51 que eu vou testar no experimento. Eu posso usar, o tratamento é o clone 651 como clone, então eu uso o pai como clone, ou seja, eu uso o clone como pai. Então eu tenho que cadastrar essa palavra clone como germoplasma, um germoplasma fantasma. Então ele previamente cadastrado para eu formar os tratamentos. Da mesma forma, para eu cadastrar um germoplasma, eu preciso ter pré-cadastrado espécies, tipo de germoplasma, se é um clone, se é uma de polinização aberta, se é outra forma qualquer, né? E eu estou chamando aqui de cadastros básicos, basicamente essa janela aqui, que no Agrogen é chamada de cadastro, que é tipo de genótipo, tipo de germoplasma, tipo de ensaio. Ou seja, tudo isso, alguns campos são obrigatórios. Para eu cadastrar um ensaio, por exemplo, eu não consigo cadastrar se eu não tiver cadastrado anteriormente a espécie daquele germoplasma. Não necessariamente eu preciso cadastrar tudo que eu vou usar no futuro. A qualquer momento eu posso adicionar um novo cadastro, por exemplo, uma nova espécie, um novo tipo de germoplasma e daí por diante. Um novo tipo de delineamento experimental ou genético. Mas quando eu for usá-lo, antes de eu, por exemplo, se eu for usar o delineamento blocos casualizados num cadastro de ensaio, esse delineamento tem que estar previamente cadastrado aqui nesse cadastro básico, senão eu não consigo passar para frente. Então, a ideia é que se faça cadastros básicos inicialmente, depois de germoplasmas, não necessariamente todos os germoplasmas da instituição, mas pelo menos aquelas que vão ser usadas como progenitores em ensaios que vão ter seus dados entrados. Ou seja, seguindo essa ordem, dá estabilidade ao programa, à base de dados, né? Evitando, por exemplo, que a gente entre dados que não estão associados a nenhum ensaio, a uma variável específica. Então, basicamente é isso com relação à estrutura de dados.